E hoje a gente fala sobre um assunto bem interessante e importante, câncer. E ao meu lado eu tenho a honra de conversar nesse momento com o Dr. Mário Henrique, que é cancerologista. Tudo bem, Dr. Mário? Tudo bem. Olha, o câncer, que a gente sabe que milhares de brasileiros já passaram por essa situação, estão passando ou ainda vão passar. Para começar, doutor, o que realmente é o câncer? E existe algum sintoma? Bom, o câncer, para a gente explicar de uma maneira assim bem clara, para ficar claro para o público, né, para o espectador, o câncer funciona da seguinte maneira. Nós somos constituídos de células, todos os órgãos nossos, pele, pulmão, estômago, e qualquer uma dessas células, em qualquer lugar do corpo, ela pode desenvolver um câncer. E o câncer seria exatamente essa proliferação, uma proliferação desordenada das células. Então essas células que constituem esses órgãos, elas normalmente se renovam. Aí cada uma a seu tempo, algumas em questão de dias, outras em questões de semanas, mas enfim, quando existe essa renovação celular, é o momento pelo qual a célula pode, aliás, durante essa renovação, a célula pode gerar, o tecido pode gerar uma célula diferente. E essa célula diferente, normalmente o nosso corpo ele dá conta de eliminar essas células. São os mecanismos que a gente tem normais, reparadores, para que essas células não se desenvolvam, sejam eliminadas. Mas, vez por outra, pode acontecer de uma dessas células alteradas, elas não serem eliminadas. Ela passa a destruir as outras células? Ela passa a destruir as outras células. Então, ela aumenta de volume no local, que são essa superposição de células, e ela passa a invadir os tecidos vizinhos. Doutor Mário, existe algum tipo de sintoma? De repente o pessoal que está em casa, está nos assistindo agora, fala assim, eu estou sentindo isso ou aquilo, estou com medo de ser câncer. Existe esse sintoma mesmo ou é mito? Normalmente, o que acontece? O câncer, a partir do momento que ele se desenvolve, essa alteração que eu acabei de falar são alterações microscópicas, celulares. Então, na verdade, não é para sentir nada. A partir do momento que a célula vai crescendo e se desenvolve essa massa, esse nódulo, essa úlcera, conforme eu falei, aí passam a surgir sintomas. Quais os modelos ou um modelo, né, mais eficiente de tratamento hoje, doutor? Depende do tipo de câncer, tá? Mas de uma maneira geral, vou colocar aqui uma coisa que fica bem simples o raciocínio. Como nós estamos falando de câncer de uma maneira geral, então colocar aqui um modelo de tratamento que sirva para todos é uma coisa um pouco inviável, mas eu vou colocar de uma forma que fique inteligível. Mas de uma maneira geral, a oncologia ela se baseia num tripé. No topo da pirâmide estaria a cirurgia. E os outros tratamentos seriam a quimioterapia e a radioterapia, que podem ser complementares à primeira ou não, ou exclusivas. Mas, de uma maneira geral, a cirurgia é o principal tratamento para a maioria dos tipos de tumores, com exceção dos cânceres do sistema sanguíneo, do sistema linfático, como a gente está vendo alguns exemplos aí, o Reinaldo Gianecchini, a presidente, né, de mas, enfim, outros tipos de tumores, sólidos. Em geral, o principal tratamento é a cirurgia. Há dois pacientes com o mesmo problema, que um tem êxito, consegue, né, praticamente a cura, e o outro não consegue ter êxito e vai a óbito. Seria relacionado a isso? Quando há essa motivação? Como seria, doutor? Então, se esses dois pacientes tiverem o mesmo tumor no mesmo estágio, também tem comportamentos diferentes. Por quê? Porque o tumor, o que a gente está descobrindo? Para onde é que está caminhando a oncologia? Para terapias-alvo. O que significa? Não só a oncologia, eu acho que a medicina de uma maneira geral. A bioquímica, a farmacocinética, as indústrias farmacêuticas estão caminhando para produzir medicamentos que sejam específicos para cada pessoa. Isso pode ser de condições gerais, dor de cabeça, dor de estômago, enfim, diabetes. Então, o mesmo remédio que vai servir para mim não vai servir para você. Por quê? Porque futuramente a gente vai estudar o nosso código genético e nós vamos ter condições de produzir remédios específicos para cada um. Qual que é o benefício disso? Diminuição de efeito colateral. Ok. Bom, doutor, para encerrar, quais são os tumores mais frequentes entre homens e mulheres? Bom, a gente tem o órgão governamental que regulamenta e que lança as estatísticas ou as estimativas de câncer no Brasil, é o INCA, né? Instituto Nacional do Câncer.
Ele é que traz as diretrizes para a gente, baseadas na literatura médica mundial, mas definem para a literatura médica nacional o que fazer. Então, o câncer de próstata no homem seria o câncer mais frequente, seguido aí pelo câncer de pulmão, câncer de cólon e estômago. No caso da mulher, o câncer mais frequente seria o câncer de mama, né, seguido aí pelo câncer de colo uterino e câncer de estômago. A prevenção é o melhor remédio. Isso, acho que a mensagem final para ficar aqui para o teu programa é o seguinte: a gente falou do que é o câncer de uma maneira geral, né? Eu já falei o tratamento, que é basicamente a cirurgia, em primeiro lugar, na maioria dos tumores, e a quimioterapia e a radioterapia como tratamentos complementares. Mas o mais importante é a prevenção. Sem dúvida nenhuma, no estado atual em que a gente se encontra, a cura do câncer a gente consegue quando a gente detecta o câncer precocemente. Então, quando você me perguntou sobre sintomas, a gente não deve esperar pelos sintomas, muito pelo contrário. A partir ali dos 30 anos de idade, já seria interessante a gente começar a fazer check-ups. Dr. Mário Henrique, quero agradecer a sua participação no nosso programa. Agradeço. Quero te convidar para um próximo bate-papo, tá? Que é bem extenso e com certeza o público de casa agradece, porque levar um doutor até a sua casa trazendo essa informação é muito importante. Se você tem alguma dúvida, pode me enviar o seu e-mail, produçãoemfoco@uol.com.br.